Lacerda, o comandante do rádio, assumindo o comando na programação da 105 FM. Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro, são 12h05 e eu estou muito animado e muito feliz de estar com você para começar mais um Você em Foco. E esta semana temos feriado na sexta-feira, um feriado importantíssimo, que é o feriado da Proclamação da República, que é o motivo de ser o nosso tema da semana. Pois é, vamos falar aí sobre o feriado da Proclamação da República. E professor César Augusto, seja muito bem-vindo, fique à vontade, muito boa tarde. Obrigado aos ouvintes da rádio, da 105 FM, a gigante do Tocantins. Obrigado, Tenente Coronel Lacerda, pelo convite. E vamos falar de uma data importante, porém controversa, que é a Proclamação da República. Eu sou professor de História do Colégio Militar, professor de História. Além das aulas, eu desenvolvo alguns projetos. Eu queria mencionar aqui CMTO News, né, no Instagram, e no YouTube História em Conexão, onde a gente coloca lá alguns podcasts sobre história. Maravilhoso, tá aí, né? Nós estamos falando também com um comunicador, cara. É muito gostoso, né, trabalhar com isso. Sim, o projeto foi uma criação minha, porque eu percebi que havia uma distância, um relativo desinteresse de boa parte dos alunos com relação às aulas muito iguais, né? E também houve uma mudança curricular onde reduziu a carga horária de história, e eu pensei numa forma mais dinâmica. É claro que um podcast não é quase assim, não tem um tempo para fazer com todos, né? Mas os alunos, a gente apresenta o projeto para os alunos, os interessados procuram a gente, eu dou a eles a liberdade deles escolherem o tema, mas tem que ser um tema voltado sempre para a história. Aí já falamos lá sobre diversos temas, né? Sobre guerra mundial, sobre o papel da igreja para o ocidente, a história da ranceníase e diversos. E como que a gente assiste o podcast, professor? É o mais importante, né? Você vai lá no YouTube, História em Conexão, e lá você se inscreva, compartilhe, então está lá todos os nossos podcasts. Também a gente exibe esses podcasts na TV Assembleia. Show de bola. Então é coisa bem feita. E é que eu falei, quem trabalha história, trabalha qualquer assunto, né? Qual é o assunto que não está na história? Só um agradecimento, porque é importante, além do Colégio Militar, na pessoa do Tenente Coronel Rafael Crespo, a TV Unitins, onde nós gravamos os podcasts. Agradeço também o Centro de Mídias da SEDUC, que também disponibiliza para nós o estúdio deles, e é bacana. Legal. O que mais, professor? Vamos falar aí de proclamação? O que é controvérsia, né? Já criou a dúvida aqui. Qual é a controvérsia? Sim, a Proclamação da República, ela sempre nos livros didáticos, né, sempre tem aquela visão mais superficial, mais estética, né? Onde Deodoro, né, da Fonseca, em muitas imagens ele está sobre um cavalo, né, todo de forma bem viril, assim, bem saudável, né, bem cheio de saúde. Mas na prática há alguns elementos que não são tão abordados, né? Mas antes de entrar na parte militar, é preciso que tenhamos um entendimento das ideologias que permearam a Proclamação da República. Não foi simplesmente o exército que chegou lá e vamos aqui fazer a proclamação. Todas as ideias, todos os fatos, eles são fundamentados em raízes ideológicas, em correntes de pensamento. Sim. Aí nós temos aqui, destacamos 3 aqui, né? O liberalismo americano, o jacobinismo e o positivismo. O liberalismo americano, a ideia americana de democracia, ela é uma ideia descentralizada, né, onde os estados eles gozam de certa autonomia em relação à União. E o pensamento liberal, ele prega que o Estado deve interferir menos na economia. Então, é uma sociedade mais voltada para o livre mercado. Então, tanto hoje, nas discussões hoje de capitalismo, socialismo, sempre os Estados Unidos é uma grande referência do capitalismo.
Temos também uma outra corrente, né, que é o jacobinismo, que era aquela galera lá que vai ser influenciada diretamente pela Revolução Francesa. Na Revolução Francesa tem várias, os girondinos, tem os jacobinos, que é uma ala mais radical, né? E havia também essas pessoas, partidos, né, políticos, intelectuais no Brasil Império, que defendiam uma mudança mais radical. Destacamos aqui um político chamado Silva Jardim. Ele defendia até a morte de Dom Pedro II, à semelhança da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é um marco fundante, ela é fundamental na ruptura com relação à monarquia para a república. Através da Revolução Francesa, muitos países da América, elas passaram a ser independentes, né? Romperam com a monarquia. Então tem essa galera aí mais radical, né? Que são os jacobinos, né? E por último, os positivistas. Os jacobinos e os positivistas, ora ali eles estão juntos, né? O positivismo é uma corrente ideológica que nasce a partir do pensamento de Augusto Comte. Ele defendia uma sociedade mais científica, um progresso científico, a modernização do Brasil, uma ditadura republicana, tanto que teve, né, até a igreja positivista do Brasil, né? É muito calcada ali no cientificismo. Então essas são as três grandes correntes que estão ali fundamentando ali as ações que vai ocasionar lá a proclamação da República. É muito legal essa conversa, porque você entende que não existe movimento social que não tenha uma raiz ideológica. Todos os movimentos históricos, eles têm matrizes de pensamento, né? Eles estão embasados em algum tipo de ideia. E essa conversa aqui, talvez a gente teria que ficar aqui até anoitecer, mas eu tenho que fazer um intervalo comercial de 3 minutinhos. Professor, eu falo mais do que o homem da cobra, mas fica à vontade para continuar, né? A gente falou aqui das 3 linhas ideológicas que estavam aí nos bastidores, estavam influenciando aquele movimento ali da proclamação da República. O que mais que é interessante o nosso ouvinte entender sobre isso? O interessante é que, diferente do que é passado em primeiro momento, de que o povo estava ali com vontade de um novo regime, não foi bem assim. Essas 3 correntes, elas tinham pouco espaço no coração do povo. Não houve uma participação maciça da sociedade, né? Naquela época, não era que nem hoje, onde o cara emite uma notícia e os segundos... Finaliza. Não, os meios de comunicação não eram tão rápidos como hoje. Então, muitos acontecimentos ali que aconteceu no Rio de Janeiro demoraram algum tempo, né? E a mudança de mentalidade também não é de uma hora para outra. A população brasileira era monárquica, né? Já era algo sedimentado na sua consciência. Quando tem a mudança de regime, não foi de uma hora para outra, foi um processo um pouquinho gradual, né? Foi a força, na verdade. Então, sobre o papel específico dos militares, na época se destacava assim, a Marinha de um lado, né? A Marinha, historicamente, ela era uma instituição muito monarquista. O Brasil já teve uma das maiores marinhas do mundo, perdendo só para a Inglaterra. E até hoje ainda figura entre as maiores, né? Nós somos, acho que, entre os 10 que tem um porta-aviões, por exemplo, né? A gente está entre as maiores potências bélicas do mundo até hoje. Exatamente. Aí, depois vem o Exército, né? O Exército, em relação à Marinha, ela não desfrutava de tanto status político, não. O que vai diferenciar o Exército é a Guerra do Paraguai, que vai começar em 1864 e vai terminar em 1870. Quando termina a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro, o Brasil sai vitorioso dessa guerra, o Exército Brasileiro vai trazer para eles esse louro da vitória, né? Então, começam ali a partir de 1870, vai começar a surgir descontentamentos da elite do Exército e também dos oficiais, em especial oficiais do Exército. Começam a ficar descontentes com o Império. Razões: salários baixos, a maioria, né? Em relação à Marinha, o Exército recebia bem menos. Havia um decreto do Dom Pedro II de que os militares não poderiam fazer parte da política, fazer críticas e tal, e isso começa a ser questionado.
Dentro do exército, nas escolas militares, era ensinado o positivismo, o ideal republicano, uma sociedade científica, e tudo ao contrário do que era a monarquia. A monarquia, o papel da igreja na monarquia era muito presente. Então vamos lá, os militares defendiam melhores salários, defendiam maior participação na política, defendiam o Estado laico, uma sociedade, um país republicano. Então aí começa, né, já os atritos acontecerem. O exército, depois da guerra do Paraguai, ele traz para si o lobby, vamos falar assim, a marca de uma instituição moralizadora. Até hoje, você vai observar aí, né, sem fazer menções, mas no último pleito presidencial, uma galera sempre espera no exército uma ação salvadora, para o bem e para o mal, mas tem essa espera da nação até hoje, né? Então, assim, o exército, de tempos em tempos, eles se comportam como uma instituição que vai resolver os problemas sociais. Isso vai ser presente nos primeiros presidentes da República, que é o Deodoro e Floriano Peixoto. Floriano Peixoto mesmo, que foi o segundo presidente, ele achava que só o exército poderia purificar o sangue social. Observe a linguagem que ele usava, né? Muito forte, né? E detalhe, é claro, todo tipo de sistema e de regime vai ter os prós e os contras, vai ter os elementos que são muito bons e muito ruins, né? Sim. E os militares, isso que o professor está falando, eu acredito que tem tudo a ver. Eles ficaram ao longo de tanto tempo se mantendo no poder, na época ditatorial, que é dita ditatorial, né? Apesar de continuar sendo uma república. Muita gente se refere ao período do governo militar como uma ditadura, né? A ditadura militar. É um tema também controverso. É bem controverso, inclusive, né? Mas o ponto que eu quero falar é que essa fé da população, ela tem muito a ver com o fato de que ninguém nunca, em nenhuma época, história do Brasil, como professor de história aqui, fez tanta assistência social como os militares. Vou fazer uma observação. Ao falar isso, eu não estou sendo um papel assim de advogado. Houve sim vários governos de militares muito bons, né? Houve períodos ali do milagre econômico, lá na frente vamos ver isso. Mas eu estou dizendo que existe no coração do povo esse anseio, e também da parte dos militares essa posição charmosa de ser uma instituição purificadora e equilibrada. Não estou dizendo que os governos especificamente de algum deles foi ruim ou mal, Sim. ou bom ou não, né? Porque também temos que dar ouvidos a uma parcela da população que tem esse olhar positivo. E eu acredito que em alguns momentos sim foi positivo, mas historicamente essa leitura é interessante. É uma aura, né? É uma aura. Então, pode continuar? Sim. Então, enfim, o exército tem esse papel, né? E temos também, dentro do exército, aí alguns historiadores também vai ter muitas divergências. Há historiadores que vai falar assim, porque no dia da proclamação, você não vai ver assim, entender que teve o exército em peso. Não. Você vai encontrar o Marechal Deodoro da Fonseca, Manuel Marechal Deodoro, né? Não, Manuel Deodoro da Fonseca, o Marechal, o título dele, no caso, como o representante da elite. Você vai encontrar o Benjamin Constant, que é ele era um professor de matemática, mas você não vai ver assim a camada, a elite, os altos títulos do exército presente lá no Campo de Santana, onde foi feita a proclamação. Você vai encontrar basicamente os jovens, chamada mocidade militar. Não os militares de campo, não é aquele militar de soldado de tropa, é o soldado que vai fazer cursos de oficiais, que vão ali para as escolas militares. Essa galera, ela vai ser influenciada muito pela Revolução Francesa. Então, eles ali que vão comandar as orientações. Só que é o seguinte, para a mocidade militar, eles não tinham como uma clareza de como seria uma república.
havia muitas, assim, nós estamos aqui para proclamar uma república. Eles queriam quebrar uma monarquia, mas não havia essa estratégia bem definida, né? É aquela história, nós não temos um plano concreto, nós só queremos mudar, mais ou menos isso. Havia muito isso também. Foram mais ou menos 600 militares ali que se reuniram no Campo de Santana, praça central do Rio de Janeiro. Mais ou menos 2.000 do lado do imperador. Mas como é que era o império, né? Tinha o Dom Pedro II, que é o imperador, e o primeiro-ministro, que era o presidente do Conselho de Ministros, chamado Visconde de Ouro Preto, né? O nome dele é Afonso alguma coisa, mas o nome dele é Visconde de Ouro Preto. A figura de Deodoro é uma figura muito controversa, porque o Deodoro tem vários, assim, algumas frases não são comprovadas, de que ele era monarquista, de que depois da reunião lá, quando ele depôs o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, ele prende, ele pensou o seguinte: agora o Dom Pedro II vai formar uma nova equipe ministerial. E pronto. E ele declarou vivas ao imperador. Então a figura dele, ele foi utilizado pelo movimento. Existe essa visão de que ele não era republicano, de que ele era amigo do imperador e de que ele foi utilizado pelo movimento para proclamar a república. A República Brasileira começa com um golpe. São muitas informações, eu não sei se para o ouvinte está ficando bem de forma detalhada. Mas vamos aqui concentrar na figura do Deodoro. Deodoro e o Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, eles dois já tinham vários conflitos pessoais. Quando Deodoro foi um presidente de província ali do Rio Grande do Sul, província do Rio Grande do Sul. Aqui vai fugir se quem foi o presidente foi um ou foi o outro, mas existe um lance de um casou com a mulher do outro, entendeu? Eu tenho um amigo que fala que todos os grandes impérios ou começaram ou ruíram sempre por causa de uma mulher ou de um relacionamento conjugal. Aí, ó, tá vendo? Acabou confirmando a teoria dele, né? Pois geralmente o jovem, ele se foca nesses romances, né? Mas para a história, esse romance, ele primeiro tem que ser provado historicamente, segundo, não é o mais importante, só que realmente é o que chama mais a atenção das pessoas. Então, Deodoro, ele foi chamado, observe que ele foi chamado para liderar o movimento dia 10 de novembro de 1889, a proclamação foi dia 15, então você vai pensar, poxa, como é que uma corrente, um regime vai ser destituído, vai acabar, para o outro regime começar, sendo que 5 dias antes eles não sabiam nem quem seria o porta-voz do movimento. Porque para implementar um novo regime, tem que ser alguém que tenha algum conceito popular, né? Então, vamos lá, Benjamin Constant, ele era um grande professor de matemática. Ele era muito conhecido na parte teórica, parte acadêmica, mas o povo não sabia quem era ele. Mas quem seria o líder? Teve esse problema, encontrar o líder. Porque se vamos tirar o imperador, tem que ter um grande nome, com uma grande aceitação popular, para poder representar e o povo aceitar. Havia o clube militar e o presidente do clube militar era o Deodoro da Fonseca, então foi ele escolhido. Mas a figura dele é controversa, porque não tem provas de que ele era genuinamente republicano. Olha só que interessante, né? Tá aqui um professor de história para tirar dúvidas suas. Manda aí sua pergunta, manda seu áudio, manda seu texto. Eu tô aprendendo pra caramba hoje aqui, tô achando muito legal. São 12h40, eu tenho que fazer um intervalo de 4 minutinhos, mas a gente volta já, não sai. 12h45. Hoje é segunda-feira, você que chegou agora, o assunto da semana é Proclamação da República. Eu tô aqui com um professor maravilhoso lá do Colégio Militar, que o diretor é o meu amigo Rafael Crespo. Entrevista com o professor aqui. Professor, o que mais que a gente pode falar nesses últimos 14 minutos de programa?
Então, Deodoro da Fonseca vai lá, né, no quartel-general, onde estava reunido lá as tropas. O próprio Visconde de Uruguai, do Ouro Preto, né, são vários Viscondes, né? O nome dele é Afonso Celso de Assis Figueiredo. Ele estava reunido com 12 mil soldados para defender o regime monárquico, mas não houve resistência. Aí é uma situação conturbada, porque do lado dos republicanos haviam 600 basicamente, mas assim, o segundo historiador Celso Castro, ele vai dizer que faltou uma voz de comando, ele vai criticar isso. Visconde de Ouro Preto, ele era um político principal depois de Dom Pedro II, só que ele não teve voz de comando para... E também no interior do exército havia várias insatisfações. Por questões de posicionamento, um estava de um lado e o outro de outro, mas todos eram militares, né? Então, com relação ao salário, com relação à participação política, e não houve essa voz de comando. Deodoro vai lá, ele destitui o gabinete, volta para casa, acreditando que Dom Pedro II ia formar um novo gabinete. E sabe quem declara a proclamação da República? No dia 15 de novembro, né, tudo isso acontece no dia 15 de novembro, à noite, na Câmara dos Vereadores, o presidente da Câmara, chamado José do Patrocínio, estamos chegando aí no dia da Consciência Negra, né? E o que também não é muito falado é que houve várias figuras políticas negras que defendiam o regime militar, tanto monárquico quanto republicano, porque há um conceito de que todo negro é escravo, né? Mas havia negros bem estudados, como André Rebouças. André Rebouças, ele tentou liderar um movimento para defender o Dom Pedro II, só que não teve muito resultado. E José do Patrocínio já defendia a República, e era negro, presidente da Câmara dos Vereadores. Você vê o tanto que a gente fala muito sobre isso, e eu tenho falado qual é o grande lance do colégio militar, e o que realmente, né, nós, quando vestimos a farda, o que a gente representa. Tem toda uma mística, sim, como o senhor falou, e ver a figura do líder. O quanto isso é importante. Como que 600 vencem 12 mil? Não, na verdade não existia 12 mil. Por quê? Porque não existia uma unidade, não existia... 2 mil? 2 mil. Não existia uma unidade, não existia ali uma figura que realmente mobilizasse e inspirasse a ação daqueles comandados ali. E o militarismo, ele meio que é um pouco disso, né, professor? Querendo ou não, quando a gente coloca o nosso filho no colégio militar, eu falei isso pro pessoal, eu dei um cursinho, eu participei do curso de Ascom ali, na semana retrasada, e eu falei isso para eles, se vocês vão vender a imagem da escola, vamos dizer que vocês estão fazendo uma propaganda do colégio militar para quem não é aluno se matricular. Você tem que convencer primeiro o pai dele, o pai e a mãe dele, né? Então, por que você fala para o pai e a mãe de uma criança ou um adolescente que não está no colégio militar matricular o filho dele no colégio militar? É que ele vai aprender a ser um líder. Porque a disciplina, não sei o quê, isso tudo é meio que coadjuvante em relação à figura de liderança que a gente desperta, né, no aluno. Ou eu estou errado? Não, tá certo. Tá certo. O símbolo, ele unifica as divergências e não teve do lado do Império. E também, por mais que Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente, também não houve ele também não era uma figura que unificava, porque as tropas, o exército, ele ficou dividido entre florianistas e deodoristas. Deodoro da Fonseca foi o presidente. Foi um golpe militar, na verdade, a República foi um golpe. Depois teve o Marechal Floriano Peixoto. Eles tinham divergências, eram rivais, inimigos, assim, politicamente. Então, o próprio exército, ele começa também a se dividir. Havia os simpáticos de Floriano e os simpáticos de Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca, ele entra em 89, 15 de novembro, né? Mas dia 23 de novembro de 1891 ele abdica. O que foi decretado também, que o nosso ouvinte precisa saber, é que precisava uma aceitação popular, não houve. Então eles elaboraram um plebiscito para que o povo decidisse qual seria o regime do Brasil. Esse plebiscito
só foi acontecer em 1993, onde o presidencialismo venceu a monarquia. Muito tempo depois, né? Muito mesmo. Muito tempo depois. Então, outra coisa que é importante, porque o nosso tempo é curto, é lembrar ao nosso ouvinte ao empenho que os novos republicanos tiveram agora. Eles tinham um desafio muito grande: criar um imaginário, criar símbolos desse novo regime, e não havia. Todo símbolo, a bandeira, tudo lembrava o império. E de uma hora para outra, o Brasil anoiteceu o monárquico e amanheceu o republicano. E precisava rapidamente eles criarem novos símbolos. O hino da independência, o hino nacional que hoje é o hino da independência, é o hino nacional, foi modificado. Eles pegaram símbolos da Revolução Francesa para poder incrementar um novo regime. Dia 16 de novembro, nas ruas do Rio de Janeiro, as tropas do exército e os republicanos, eles estavam cantando a Marselhesa, que é o hino da França, da Revolução Francesa. Por quê? Porque não havia ainda nada. E teve dificuldade. Os heróis da pátria não iam pegar Dom Pedro II como herói. Eles foram em Tiradentes, que foi lá no período da colônia, que ele foi um inconfidente, ou seja, infiel, né, à coroa portuguesa, tentou proclamar uma independência ali. Só que a independência de Tiradentes era só na província de Minas Gerais, não era para o Brasil inteiro, né? Então, assim, o grande desafio foi a fomentação, a construção de novos símbolos que a República precisava, e precisava convencer as pessoas. Só mais um adendo: o símbolo, o novo regime precisava não só atingir a consciência das pessoas, mas sim atingir o coração. Foi a grande dificuldade. Vou citar aqui José Murilo de Carvalho, para quem tiver interesse, o livro A Formação das Almas. Maravilhoso. Dá vontade da gente ficar aqui a tarde toda conversando, né? Já são 12h54 e eu tenho certeza que tem um monte de coisa que você não sabia, ou pelo menos considerava de outra maneira, né? Tinha um outro ponto de vista, e as coisas nem sempre são do jeito que elas são contadas, né? E até tem na ciência da comunicação essa frase: ninguém nunca vai refutar que uma mentira contada 1000 vezes ela se torna uma verdade. E acontece muito isso, né? Infelizmente ou felizmente, nos livros de história. E eu quero agradecer imensamente, professor, dizer que esse programa aqui, por mim, ele ficava todo dia aqui com algum ponto da história para a gente discutir, para a gente debater, e eu quero te dar a oportunidade, mandar abraço, beijo, saudação para mais quem o senhor quiser. Faltam só 5 minutos, mas pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais. Rapidamente, vou indicar para quem tiver interesse em maior aprofundamento, Margarida de Souza Neves, no seu texto Cenário da República, Emília Viotti, uma historiadora que vai falar sobre monarquia e república. E mais é isso. É um tema que não se esgota assim rápido, né? Mas acredito que para o estudante, o ouvinte da rádio, é o início, né? Qualquer coisa, se inscreva no meu canal História em Conexão. Eu quero mandar um abraço para minha filha Letícia Fernanda, minha esposa Francisca, meu enteado filho Gustavo. Agradeço a você pela recepção, e eu me ponho à disposição para outros momentos. Maravilha, não faz isso não. Eu falo que depois que vem a primeira vez já é da casa, né? Não precisa mais nem bater na porta, só entrar, sentar e conversar, que a intenção aqui é ser esse espaço de bate-papo, de conversa agradável. A Ângela disse que estava rindo aqui, né, com a nossa conversa de bastidores. Quem não está acompanhando pelo Instagram não vai saber o que é, né? A gente estava conversando pelos bastidores, e você pode participar do nosso sorteio. Quinta-feira eu vou sortear uma surpresa, mas vai ser uma mega surpresa. E você pode salvar aí o nosso contato, né, o 639-9218-3388, e participar conosco desse sorteio. Só mais uma vez, rapidinho. No Instagram, CMTO News Oficial, César Augusto. Muito bom. Instagram do professor César Augusto, professor de História do CMTO 2. E também é um espaço que eu quero que seja a nossa casa, né? Eu estou como coordenador de capelania. Eu vou, nesse um minutinho que eu tenho aqui, aproveitar para te convidar de novo.
e reforçar que nós estamos muito felizes, nós estamos em celebração, né? Estamos, professor, lutando contra um mal do século, né? O adoecimento emocional, o suicídio, a depressão, coisas assim, foi o que nos levou a hoje coordenar uma capelania militar. E as pessoas às vezes não sabem o que é isso, mas a gente presta assistência. Basicamente, eu sempre falo que o nosso trabalho é dar o ouvido e deixar a pessoa se curar. E a fala, quando a pessoa se ouve, às vezes ela está sendo curada. E esse também é um grande mal, as pessoas mal ouvem as outras e mal falam com as outras. Cada vez mais estão se voltando para as telas, cada vez mais estão se voltando para o acúmulo do capital, aquela loucura para, não, eu tenho que sobreviver, eu tenho que acumular, eu tenho que prosperar e ter sucesso. E isso está adoecendo as pessoas, e nós estamos aqui para dizer, nós estamos ao seu lado. Seja qual for o problema, nós não temos a solução, mas nós temos um elemento para colocar na sua equação que talvez possa resolver. Sou o comandante do rádio, Rodrigo Lacerda, estou passando o comando de volta para a 105 FM. Um beijo no seu coração, obrigado pela sua companhia, sua audiência. E amanhã, ao meio-dia, a gente volta para falar mais sobre esse assunto que é a proclamação da República. Mais uma vez, o nosso agradecimento, nosso abraço e carinho a todos vocês que acompanharam o nosso trabalho. Um beijo e até amanhã!